Miguel de Cervantes, autor romancista espanhol, ele escreveu Dom Quixote e ele cunhou uma frase que ficou muito famosa, que é: o céu é o limite. Essa frase ela é usada especialmente para declarar o otimismo das pessoas, a capacidade de realização e de conquistas. Aquelas pessoas que dizem que nada é impossível quando se quer alcançar determinado objetivo. Pessoas que lutam, que sonham, pessoas que correm atrás dos seus sonhos. Mas depois teve um outro autor, Janet McCord, ele diz: não me diga que o céu é o limite quando há pegadas na lua. E aí, para os astrônomos, o céu não é o limite. Para eles, pensar que o céu é o limite é algo muito pequeno, porque eles já pensam em amplitude e galáxias. Quando falamos de limites, nós estamos trabalhando de algo, não que te impede de chegar, mas a linha que te separa dessa conquista, e é isso que nós vamos pensar. A maioria das pessoas travam nos seus limites. Nós ouvimos muitas histórias e filmes de gente que superou. Por exemplo, Nick, eu não sei se você já lembra dele, uma pessoa que não tem os dois braços, as duas pernas. Ele anda pelo mundo trazendo palavras de motivação, com toda aquela dificuldade dele, ele superou os seus limites. Pessoas com deficiências físicas, pessoas de lugares improváveis, chegando a lugares mais desejados do mundo. Essas pessoas ousaram acreditar em si mesmas, acreditarem em algo e acreditarem em Deus. Simplesmente acreditaram. Não paralisaram, não recuaram, não se acovardaram e enfrentaram. Recentemente tive contato com um ex-detento e me recordo que no seu WhatsApp tinha a seguinte mensagem: o improvável, mas escolhido. Que interessante, ele mesmo que saiu do presídio se sentia um improvável, mas depois que ele conheceu a Jesus, ele reconheceu que ele é um escolhido e a vida dele mudou. Na Bíblia você vai encontrar muitas experiências e personagens que tiveram experiências de superação. Por exemplo, Abraão, já idoso, e Deus prometeu uma descendência a ele. Puxa vida, ele era limitado pela sua idade, mas ele creu. E quando você crê, você ultrapassa os limites. Então ele e Sara tiveram filhos já idosos. Você encontra também Josué e Caleb, que enquanto os 10 espias perceberam que tinha limites para a conquista da terra de Canaã, Josué e Caleb não, eles creram que eles poderiam ultrapassar aqueles limites dos gigantes que tinham na terra de Canaã. Você vai encontrar o Davizinho, que ele não se intimidou e não recuou diante de um limite que era um grande gigante com quem ele ia lutar. O próprio Senhor Jesus, para muitos a morte é o fim, é o limite, mas para Jesus a morte não pôde deter. Então Jesus ultrapassou o limite da morte a ponto de Paulo declarar: ó morte, onde está a tua vitória? Porque para Jesus o seu limite, a morte era limite e foi ultrapassada. Então são exemplos de pessoas que deram o máximo de si para Deus, nas mais desafiadoras situações. São pessoas que descobriram que não há maior aventura do que andar em sintonia com Deus e aí você ultrapassar os limites. Hoje nós estamos iniciando esta série que, junto com a equipe ministerial, decidimos tratar nesse mês de outubro, além dos limites. Nós queremos pensar com vocês sobre isso. E, para tanto, quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Isaías 54, capítulo 54, versículos 1 até o 4, e depois o versículo 17. Você pode usar seu smartphone, seu tablet, ou a sua Bíblia impressa. Isaías, a gente conhece muito o versículo 17, que diz que toda arma forjada contra vós não prosperará. E a gente gosta desse versículo. Mas eu quero que vocês conheçam um pouco o entorno, o contexto desse texto, e ver por que é que Deus falou isso para o seu povo, o povo de Israel. O texto bíblico diz o seguinte: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez.
Toda arma forjada contra ti não prosperará. Vamos ler juntos? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Vamos juntos? Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Altíssimo Deus, é a tua palavra, e ela é viva e eficaz. Portanto, que nosso coração esteja aberto para entender, para compreender, e Espírito Santo decodifica a tua palavra para o nosso coração, e que o Senhor use os nossos lábios para com intrepidez, com ousadia, proclame a tua palavra, é assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Falar do profeta Isaías é falar daquele cujo nome é Yahvé, é Deus. Isaías esteve atuando no seu ministério entre 765 e 681 a.C. Ele é reconhecido pelos estudiosos como profeta messiânico. Ele fala muito do Messias que viria para Israel. O seu livro tem 66 capítulos. Se você ler do 1 até o capítulo 39, você vai perceber que o foco dele é Jerusalém. E ele traz palavras de juízo e de condenação pela desobediência do povo, tanto para Jerusalém, como para toda a região da Judéia, tanto para as tribos que ele participava, como para os povos circunvizinhos. A partir do capítulo 40, ele vai trabalhar uma palavra de esperança, uma palavra de perdão e de conforto. Mas ele profetizara que um dia os filhos do Senhor, o povo de Israel, iria para um cativeiro e ficariam lá reclusos durante um período. E de fato, historicamente aconteceu isso. Por 70 anos esse povo ficou na Babilônia. Mas depois eles voltariam e eles deveriam reconstruir toda a cidade que fora desolada, reconstruir o templo. E é justamente nesse contexto que esta palavra já é profetizada. Quando vocês voltarem do exílio, canta alegremente, filha rebelde, canta, e o Senhor Deus, Jeová, que é o teu marido, vai ser a tua companhia. Então alarga a tua tenda, estenda o teu todo, alonga as tuas cordas, não impeças, firma bem as tuas estacas. Então ele já adverte para que aquele povo esteja pensando no futuro glorioso de Sião, e Deus o convida a alegrar o seu povo. Agora, a profecia dele inclui não somente o povo de Israel, cuja promessa e profecia era que vocês transbordarão à direita e à esquerda, mas essa promessa inclui a igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa promessa inclui a sua vida, inclui a nossa vida. Agora também é importante considerar que antes do capítulo 54 tem o 53, e quando você volta a Bíblia para o capítulo 53, você vai ver a descrição do servo sofredor, do Messias, que foi levado para o matadouro, que não ousou abrir sua boca, reputávamos como aflito, como ferido de Deus, e ele descreve que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, esse Messias veria. Então só tem o capítulo 54 quando se há esperança no Messias. Queremos fazer uma paralelo com aquele contexto que vivemos nesses últimos tempos, ou o contexto que vivemos. Em março de 2020 nós fomos para o cativeiro, nós fomos reclusos com a pandemia. E eu me recordo que dia 19 de julho, estava aqui neste lugar pregando um texto de Jeremias. E no texto de Jeremias, nós tratávamos de uma orientação de experiência, porque o Jeremias já trabalhou a ideia do cativeiro, e quem viveu no cativeiro pode ensinar quem não viveu no cativeiro. Então aqueles que já passaram um período recluso de história, ou de pandemia, ou de cativeiro e de exílio, pode ensinar melhor aqueles que vão passar. E uma das orientações para aquela época era o seguinte: vocês estão no cativeiro, vocês foram levados para a Babilônia, vocês têm uma forma de vocês viverem aí. Vocês podem ficar lamentando, vocês podem ficar olhando para o passado, que tempo bom aquele que a gente tinha em Jerusalém, que tinha na Judéia, que tinha na Galileia. Ou vocês podem encarar com realismo o fato e edificar cidade, comprar terrenos, edificar casa. Vocês podem criar filhos, vocês podem plantar pomares, vocês podem ter sucessões. E então ele diz, mesmo no cativeiro, vocês têm vida, e vocês têm que continuar a viver. E curiosamente, nesse período de exílio que nós vivemos, a reação das pessoas são das mais diversas, porque tem gente que ficou realmente reclusa. Fique em casa, e essas pessoas ficaram em casa, mas muitos tiveram que se expor, porque estavam na área da saúde, estavam na área de serviço essencial, e a gente ficou num conflito e um paradoxo para muitos: fique em casa ou sai de casa, como fazer? Mas naquela época eu justamente anunciei
que mesmo nesse período de reclusão, nós devemos continuar plantando, edificando, criando. Recebo de vez em quando aqui agora, nesses últimos dias, gente que vieram do cativeiro, da pandemia, e filhos nasceram nesse período. Incrível! Agora, tem muita gente que até hoje está reclusa, e gostei muito de uma expressão, uma análise de uma pessoa que dizia o seguinte: muitas pessoas com cunho, com desejo de preservar a vida, se trancaram e deixaram de viver. Há um combatente da Segunda Guerra Mundial, o nome dele é um japonês, Hiroo Onoda. Foi um soldado que se escondeu na selva filipina durante quase 3 décadas, 30 anos praticamente, pensando que a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado. Isso é fato histórico. E tem gente que ainda hoje, e você mesmo talvez está aí participando com a gente via online, talvez você está trancafiado, preso e no cativeiro, e às vezes envolto em todo o seu entorno, fazendo as suas ações de trabalho, profissionais, acadêmicas, mas você ainda se sente preso e fechado e recluso. Pois bem, eu quero convidar você a pensar comigo sobre a série Além dos Limites, mas num sentido hoje, de romper além dos limites. Você percebe comigo que nesse texto que lemos, Isaías 54, os versículos 1 e 2, o chamado de Deus através do profeta Isaías para o seu povo, vocês precisam, vamos lembrar esses 4 verbos que vai ser contínuo: alargar, estender, alongar e firmar. Vamos comigo? Alargar, estender, alongar e firmar. Ele vai dizer isto de forma contundente. Agora, no versículo 3, você vai encontrar uma conjunção. Qual é a conjunção que está aí no versículo 3? Por quê? A conjunção por quê, ela pode ser classificada em causal, explicativa e final. A ideia que foi utilizada aqui nesse texto é de explicativa. Porque ele diz assim: você tem que alargar as suas tendas, vocês têm que estender o todo, vocês têm que alongar as cordas e não em peças, e firmar bem as suas estacas. Por quê? Transbordarás para a direita e para a esquerda. Explicando por que você tem que alargar as tendas: porque vocês vão transbordar, vocês vão romper. A palavra hebraica aqui utilizada para transbordar é justamente esta: arrebentarás, derrubarás e romperás, sairá do útero, sairás do cerco, vocês excederão os limites. Por isso esse tema, romper além dos limites. E eu quero pensar em 4 dimensões com você. Em primeiro lugar, romper além dos limites, de que forma? Trabalhando com dedicação. Onde que eu encontro isso? Nessa expressão, alarga o espaço da tua tenda. Você já alargou o espaço da tua casa? Você já ampliou seus horizontes profissionais? Como se faz isso? Com trabalho. Ninguém alarga espaço de tenda, ninguém constrói mais um cômodo, ninguém amplia sua casa se não tiver desgastes com trabalho afinco. Se você não tiver um trabalho dedicado, é isso que está implícito aqui. Se você quer ficar mais amplo, se quiser ficar maior, se você quiser aumentar, se você quiser ter um ambiente mais espaçoso, se você quiser ter um espaço para a sua residência, para a sua moradia, ter um lugar melhor, uma tenda mais adequada, não se alarga, não se aumenta, não se amplia sem trabalho, sem esforço, sem aplicação, sem energia. Benjamin Franklin ou Max Weber, um dos dois. Benjamin Franklin é mais antigo e eles cunharam uma frase: o trabalho dignifica o homem. Há uma controvérsia sobre quem tenha sido o autor, um dos dois, Max Weber ou Benjamin Franklin. Mas o significado desta frase é o seguinte: que o trabalho, ele enobrece uma pessoa, ele traz senso de realização. O trabalho desenvolve na sua vida talentos, paixões, capacidades e amplia o seu potencial. O trabalho ajuda você a fazer diferença na comunidade, na sociedade, no mundo onde você vive. O trabalho conquista meios de você realizar sonhos, de você obter coisas através do trabalho. E a palavra de Deus testifica, porque o salmista diz no Salmo 128, do trabalho de tuas mãos
comerás, e tudo te irá bem. A palavra de Deus também testifica, através do profeta Isaías, ali no capítulo 53, anterior a esse, que o Messias veria, contemplaria, olharia o fruto do seu penoso, sofrido trabalho. Então há uma testificação de que o trabalho realmente dignifica. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que estavam olhando os campos prontos para a ceifa, dizendo assim: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Deus quer pessoas com mãos calejadas, que trabalham, que cultivem, que laborem, que produzam, que realizam. E Paulo, ele fazendo uma descrição biográfica, ele diz: eu participei em muitos trabalhos e fadigas. E também descrevendo sobre Timóteo, ele diz: Timóteo, façam que ele se sinta em casa. Como eu, Timóteo, ele é incansável no trabalho do Senhor. Então a Bíblia coloca uma galeria de pessoas e de exortações bíblicas com a ênfase positiva no trabalho. Paulo inclusive diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então há esta ideia: se você quiser romper limites, o que você tem que fazer? Trabalhar. Se você quiser melhorar a tenda da sua casa, ter uma casa mais confortável, você precisa trabalhar. Se você quiser melhorar os móveis, se você quiser ter um carro melhor, você vai precisar trabalhar, e você vai ver o fruto do seu trabalho. Alargar o espaço da tenda dá trabalho. Eu me recordo que em 87, pastor Jaime Jorge, quando eu cheguei em Dourados, nós reunimos ali na Rua dos Missionários, 805 ou 797, e nós tínhamos um templo com aquelas paredes azuis de dentro, e um chão de vermelhão, e um teto escuro de madeira, de forro de madeira. E a ideia era de demolir aquele lugar para construir primeiro o salão social, depois mudávamos para lá e demolia. E eu participei de todo esse processo, de ir para o salão social, da gente construir, de acompanhar aquela obra, depois de demolir o templo e de acompanhar a construção do templo. Mas depois de lá, alguns anos se passaram, e aí vamos procurar um espaço maior. E esse lugar aqui, que era um ninho de ratos e de pombas, do armazém que aqui era alojado, e tivemos trabalho para fazer ele ficar desse jeito que vocês estão vendo hoje, desde os mutirões e tudo que foi feito. Houve trabalho. Passamos agora um outro momento de focar num novo espaço e olha, para ampliar tenda, há trabalho, há mutirão, há esforço, há desgaste, há estresse, e para não dizer que às vezes há sangue, suor e lágrimas. É isso que a gente percebe. Se você quiser romper limites, trabalhe dedicadamente. Em segundo lugar, se você quiser romper limites, você precisa aprender a viver com propósitos. Porque no texto você encontra aqui: estenda o toldo, estenda a sua tenda, estenda a cortina. Ei, não é errado expandir, não é errado ampliar, não é errado prosperar, não é errado ter uma vida melhor para a sua família, não é errado buscar meios e condições melhores para você viver. Não é errado estender o toldo da sua habitação. Não tem problemas em trabalhar para crescer, para expandir e para ampliar e alcançar novos horizontes. Agora, o problema está em duas coisas, em saber: primeiro, por que é que você quer expandir, ampliar? E segundo, a que preço você quer fazer isso? Veja que tem pessoas que, de forma ampliada, de forma construtiva, querem crescer profissionalmente, querem crescer empresarialmente, querem crescer materialmente, e aí elas sacrificam sua saúde, elas sacrificam a sua família, ela tripudia as pessoas que estão ao seu lado, sobe, pisa em cima de pessoas. Isso não é uma forma. A que custo você quer ampliar e expandir? Mas a segunda coisa é que, qual é o propósito que você tem com a sua expansão? Porque você vai encontrar que é legítimo você ter propósitos. Inclusive a Bíblia diz assim: o coração do homem pode fazer planos, pode ter propósitos, pode ter metas, pode ter alvos. A Bíblia diz que os planos mediante o conselho têm bom êxito.
Jeremias instrui: ponte marcos, finca postos, para que te guie, coloque alvos para você perseguir. E Paulo mesmo, ele descreve: assim eu corro, não sem meta, não desgovernado, não dando golpes ao ar livre, mas eu corro com meta focado. E ele inclusive diz: por isso, deixando que para trás fico, prossigo para o alvo, para a meta. Então não é errado ter propósito, inclusive é orientado. Salomão escreveu esse versículo: confia ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Por muitas vezes eu entendi o seguinte, que eu tenho que confiar a Deus os meus planos, e aí os meus trabalhos, as minhas realizações acontecerão. E eu entendi que aqui é o inverso. Se você confiar a tua obra, o teu trabalho, a tua realização, o trabalho de tuas mãos, os planos, os propósitos, os alvos e as metas serão estabelecidos. É o inverso. Se você se afincar no seu trabalho, dedicar o trabalho das suas mãos, Deus vai contemplar você com novos horizontes, com planos, porque os desígnios, os planos e os projetos dele serão estabelecidos na sua vida. Por isso, você é estimulado a ter propósitos. E o propósito precisa ser bom, precisa ser justo. Para que é que eu quero alcançar ou avançar, alargar o espaço da tenda? Para que é que eu quero estender o todo da minha habitação? Qual é o objetivo disso? Para que é que eu quero construir um novo espaço? Para que a IPI de Dourados quer ter um novo espaço? Qual a intenção? Existem propósitos ilícitos. Um dos primeiros que a gente encontra na Bíblia está lá registrado em Gênesis, quando os moradores de Sinear, eles disseram o seguinte: vamos construir uma torre e fazer o nosso nome célebre. Propósito ilícito. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, famoso rei do Império Babilônico, ele fez uma declaração petulante e mostrava um propósito equivocado. Diz Daniel 4:30, Nabucodonosor dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Propósito ilícito. E ele foi colocado como um animal selvagem, pastando, e o Senhor depois o tratou. É isso que está registrado. Já passou de ti o reino. Propósitos ilícitos. Encontramos o Simão, um mágico. Filipe passou pregando. Simão se converteu, encontrou a Jesus e achou legal. Pedro e João estão passando por aquele lugar, e quando Pedro e João oram pelas pessoas, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava e enchia aquelas pessoas. Simão sacou, ele tinha uma velha vida, e aquela velha vida não tinha saído dele. Ele diz assim: Pedro e João, façam um favor para mim, quanto é que vocês querem, para que esse mesmo poder que está sobre a vida de vocês, eu possa ter, e ao orar pelas pessoas e impor, elas ficam cheias do Espírito Santo ao impor as minhas mãos. E Pedro repreendeu esse homem. Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Propósito ilícito. Pois bem, qualquer propósito é justo, é bom, é legítimo, quando é para a glória de Deus. Paulo, ele descreve assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, meu amigo, se você quer ampliar a sua casa, seja feito isso para. Se você quer ter um carro melhor, e o Senhor vai te dar condições de assim adquirir, seja para a glória de Deus. Se você quer, jovem, fazer uma boa universidade, se você quer a sua ascensão profissional, se você quer ter prosperidade material, seja assim para a glória de Deus. Esta é a proposta, este é o propósito legítimo. Para que vocês querem construir um novo espaço? Para ostentar, para mostrar para os outros, para fazer bonito, para se engrandecer? Curiosamente, há um risco que todos nós corremos. Por exemplo, conversava com um arquiteto, e já falei isso aqui de púlpito, que ele disse o seguinte: pastor, que coisa incrível, as pessoas hoje constroem as suas casas e fazem as suas plantas, a sua arquitetura, não para si mesmos, mas para mostrar para os outros que a casa dele é mais bonita que a dos outros. E hoje, às vezes, até uma competição, não, porque agora o condomínio tal não é melhor, agora nós temos que ir para hectares, porque lá realmente é o melhor condomínio. As pessoas estão com objetivos, com propósitos equivocados. Então, você pode ter terreno no hectare, você pode ter terreno na Vila Índio, sei lá onde for, mas que tudo seja feito para quê? Para a glória de Deus.
Esse é o propósito disso. Então, para que a gente quer um novo espaço? Se você colocar, queremos ser farol na cidade de Dourados. Se você dizer que você quer ser luz, que você dizer que você quer ser capaz como igreja de receber pessoas e ministrar na vida delas, se você disser que é testemunhar do amor de Deus, de levar pessoas a Jesus, torná-las discípulas dele, formar nelas o caráter de Cristo, se você quer que seja um lugar dedicado para a manifestação da glória dele e as pessoas sejam atraídas por sua glória, é um propósito legítimo. E Deus vai honrar. E Ele vai transbordar. E vocês transbordarão para a direita e transbordarão para a esquerda. Saiba que Deus conhece as intenções, os propósitos do seu coração. E muitas coisas não acontecem porque os seus propósitos não passam na régua de Deus. E é importante que você faça tudo para a glória a Deus. Então recapitulem comigo. Romper além dos limites. Em primeiro lugar, eu preciso fazer o quê? Segundo, propósitos. Segundo, eu preciso trabalhar com propósitos bem definidos. Terceiro lugar, você, para romper os limites, tem que agir com ousadia. Veja que no texto diz assim: não em peças, estenda o todo e não em peças. Por que tem essa expressão não em peças? Porque vai aparecer na sua vida, quando você tiver projetos, quando você tiver alvos, você tiver metas, você tiver propósitos, gente que vai te impedir, puxar para trás. E ele está dizendo não em peças, quer dizer, não impeça o alargamento das tendas, não impeça a ampliação, não impeça a expansão, o alongamento das cordas. Ele está dizendo, não fique aí pensando tacanho, não fique aí voando baixo, mas voe alto para a glória de Deus. Não bloqueie, ele está dizendo, as possibilidades. Não pare de sonhar, não deixe de avançar, de crescer, de ampliar, de estender territórios, de alongar fronteiras. Muitos pensam que as coisas de Deus têm que ser tímidas, raquíticas, camufladas, sem visibilidade, mas não é assim. A promessa de Deus para Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Olha para o céu, conta essas estrelas, como o céu está cheio de estrelas, assim será a sua descendência numerosa. A promessa para o povo hebreu: vocês vão entrar na terra prometida que eu vou dar para vocês. É uma terra próspera, que emana leite e mel. A gana de Caleb, aquele senhor de 80 anos que entrou e tomou posse da terra prometida e chegou para Josué, o seu companheiro de espionagem, dizendo: Josué, eu quero aquela montanha que 40 anos atrás nós entramos e eu vi que aquela montanha era fantástica, eu quero morar naquele lugar, lá tem gigantes, mas ninguém vai me pedir, não em peças, eu quero conquistar aquela montanha para minha família, para minha casa. Esse era o pensamento, ou este é o pensamento de gente que tem a visão de agir com ousadia. Você imagina o povo vindo do cativeiro, do exílio, começando tudo de novo, desanimado. O profeta diz: ei pessoal, canta alegremente, exulta com alegre canto, alarga o espaço da tenda, estenda o todo da tua habitação e não em peças, alonga as cordas. Quando se fala em alongar as cordas, nós estamos dizendo que essas cordas que prendiam deveriam ser maiores, porque além de deixar de ser oposição, eles deveriam agora entrar no trabalho, junto com eles. Então não impeças e ajude a alongar as cordas. Eu empinei muito pipa em São Paulo, lá a gente chama quadrado, peixinho. Então eu empinava peixinho, empinava quadrado, e algumas brincadeiras a gente falava: descarrega a corda, descarrega a linha, descarrega a linha, descarrega a linha. A gente soltava o nosso pipo para ir longe. Tem muita gente que economiza a linha e fica com o seu pipo aqui baixinho, e é gostoso ver o pipa no céu, no alto. Então, além de deixar de ser oposição, agora prepare-se para evangelizar. Põe a mão na massa, prepare-se para discipular pessoas. Prepare você, se você quiser largar a tenda, se você quiser ir para um novo espaço, se você quiser ampliar a sua visão ministerial, sirva a Deus com os dons e talentos que Ele te deu. Lidere uma célula, se prepare para tratar com casais, para abençoar a vida de casais. Mova-se, prontifique-se, prepare-se, faça parte do alongar as tendas ou as cordas e alargar o espaço. Deus quer usar a sua vida com ousadia e com intrepidez. Ei, você já percebeu que você tem mais de 10 anos de vida cristã? E continua nessa morbidão? Ei,
Você já percebeu que você tem 30 anos de vida cristã? E que operação você faz para o reino de Deus? Sabe que o ministério de Jesus é carregado de ousadia e de intrepidez. O dia de Pentecoste marcou a igreja e aqueles discípulos no cativeiro, no cenáculo, fechados, trancados. Quando o Espírito Santo veio, as portas do cenáculo foram abertas, eles expuseram o rosto para fora e saíram com intrepidez e ousadia, falando de Jesus. Iam presos, mas não estavam nem aí, porque a glória do Senhor era manifesta. Isto é intrepidez e ousadia. Você não precisa se acovardar, ser agente de Cristo, agente secreto, que ninguém sabe lá na universidade quem você é, se você é cristão. Lá no seu bairro, as pessoas não sabem quem você é. Você tem que mostrar o seu rosto, dizer: eu sou de Jesus, o meu mestre, e Cristo Jesus é meu, e Ele me deu nova vida, e me transformou, e eu não vou me calar. É esta a ideia de intrepidez. Paulo pediu para a igreja de Éfeso: ore por mim, para que Deus dê intrepidez na palavra. Ore pelos seus pastores, para que eles tenham a intrepidez, a ousadia na palavra, para proclamar onde tiver que proclamar. Não sejam tímidos com relação às coisas de Deus, é isso. Não impeças, mas prontifique-se. Só que o texto diz que você vai enfrentar oposição, porque quando ele menciona no texto aí: não desanime, não temas, ele está dizendo que você vai enfrentar dificuldade. Versículo 4: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Apegue-se à palavra. E aí a palavra diz assim: toda arma forjada contra vocês não prosperará, porque os meus servos, eu estarei com eles. Se disserem palavras contra a sua vida, em juízo você vai condenar. E se essa é a herança que Deus tem para os seus filhos. Por isso, ênfase bíblica: intrepidez, ousadia, mova-se, enfrentará a resistência, mas não temas, não te envergonhes, e fique tranquilos que podem tacar arma forjada contra você, elas não vão vingar contra a sua vida. E Paulo continua: não desanimamos, nós não somos do que retrocedem, nós somos o da fé para a conservação da alma, nós decidimos seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, e a gente não vai parar. Isso é romper além dos limites. Mas por último, você pode romper além dos limites quando você reforça valores e princípios. Firma bem as tuas estacas. O que são estacas? Para mim, as estacas têm a ver com valores e princípios. Que valores? Sabe que numa barraca, e quem já montou barraca sabe disso, você coloca aquelas estacas para segurar com as cordas. E se as tendas, se a sua barraca for grande, você tem que firmar bem as suas estacas. Então, quanto maior for a sua tenda, você tem que ter bem resistente as suas estacas. Quando você olha para aquele projeto lá, eu fico imaginando, porque eu participei de todo esse contexto, nós temos blocos lá dessa extensão, na minha altura de profundidade, para segurar bem. Isto é firmar estacas. Quais são os seus valores que estão bem fincados na sua vida? Por exemplo, Deus. Qual a prioridade dele para você? Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, acima de todas as coisas? Você abre mão do WhatsApp, você abre mão de um bom programa, de um bom filme para ler a palavra, para estar em comunhão com o Senhor? Você abre mão de uma boa programação legal, divertida, para vir à casa do Senhor? Qual é o valor de Deus, um valor que você tem na sua vida? Qual é o valor família para você? Não abra mão dos valores: Deus, família, sinceridade, honestidade, lealdade, fidelidade. Valores que você tem que fincar bem nas suas estacas. Você precisa colocá-los em sua vida. A verdade, a justiça, o amor são valores inegociáveis e você tem que firmar bem. Firma bem isso no seu casamento, homem. Amar a esposa, isso é um valor. Ser fiel ao seu marido, isso é um valor. Mas além da estaca valor, nós diríamos que as estacas também são convicções. Convicções que você tem.
São convicções que você precisa trabalhar, de fé, a palavra, a comunhão com os santos, o corpo de Cristo, as doutrinas, a salvação, a vida eterna, o fim dos tempos, a volta de Cristo. São convicções. O povo de Deus hoje tem que viver com seus pés no chão, mas olhando para o céu, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, e estarão para sempre com o Senhor. A igreja tem esta convicção de fé. E tem gente querendo viver a vida inteira pensando que o mundo vai continuar assim, preocupado com política, preocupado com a situação do mundo, preocupado com as pandemias, com o problema da vacina. Por favor, convicções, vamos viver, vamos ser realistas, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Pois bem, a equipe aqui à frente, por favor. Você é convidado nesta noite a romper além dos limites, na sua vida pessoal, na sua família, nos seus horizontes profissionais, na sua vida com Deus. O que precisa fazer? Trabalhe com dedicação. Tenha propósitos lícitos e legítimos. Haja com ousadia, com intrepidez, com coragem. Vá. E às vezes você precisa ser empurrado. Pais, ajudem os seus filhos, que às vezes eles precisam de um empurrãozinho. Vai, filho. Lembro que quando o Gabriel passou na universidade, falei, Neia, vamos mandar ele para a África para fazer inglês. Mãe, não vamos mandar não. Vai sim, vamos empurrar esse menino. Ele precisa aprender, precisa crescer. Empurre. Para você romper além dos limites, guarde os valores e convicções. Pois bem, você quer viver tacanho, paralisado, mórbido, no cativeiro, trancafiado na sua vida? Ou você quer ter essa convicção? Alarga as tendas, estenda o todo da sua habitação, alonga as cordas, firma bem as suas estacas. Quero convidar você a se colocar em pé. Curiosamente, o Isaías 54 vem antes do quê? Do Isaías 53, né, pastor? Sim, é verdade. Mas o que é que tem no Isaías 53? Todo alargar de tendas, todo romper com limites, tem uma base, que é o Isaías 53. Qual é a base? O Messias. E isto implica em dizer que somente através do Messias, de Cristo, o servo sofredor, que a triste lembrança do exílio e do tempo de cativeiro serão superadas com o Messias. Somente com o Messias, os seus horizontes de vida podem ser ampliados, dilatados, estendidos, alongados. Somente através do Messias você vai experimentar todas as grandes e muito preciosas promessas do Senhor para a sua vida e para a vida da igreja. José do Egito, os irmãos quiseram bloquear os seus sonhos, mas ele continuou com ousadia, com coragem, com os sonhos de Deus, trabalhando arduamente, seja na casa de Potifar. Esta canção da Ludmila Feber, trabalha um pouquinho esta canção. Eu queria que você entrasse dentro dela e dizia, não desista, não pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer para a sua vida. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos
Seja assim, Pai. Seja assim na vida deste homem, desta mulher, desta criança, desse adolescente, desse jovem, desse idoso. Pai, que eles saiam deste lugar inflamados com a Tua palavra. Nós precisamos alargar as tendas, estender o todo. Nós precisamos alongar as cordas. Nós precisamos fixar, firmar bem as estacas, porque o Senhor fará transbordar a vida dos Teus filhos. Que seja assim na vida particular, familiar, profissional, na vida comunitária, como igreja, como presbiteriana independente em Dourados. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.